O Atual está de volta e ela também juntinho com a gente. Nossa consultora de beleza, Flávia Dauti. Seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez. Tá bonita com essa cor. Léo forte, Léo né? Libânio adorou. Né? É porque não dá nele, entendeu? É verdade. Dei sorte. Se der, ele pega. Bem-vinda, amiga. Obrigada. Vamos falar hoje de protetor solar. Tá chegando aí o verão, né? A gente está na primavera, mas o verão tá quase aí na porta. Mas não que a gente não tenha que ter cuidado também nessa época, né? Verdade. No inverno ou em qualquer estação. Mas agora o sol chega mais forte. E a gente começa a se preocupar mais, né? Sem dúvida. E a gente comentou uns dias atrás a respeito dos procedimentos que se fazem, né? De peeling e tudo mais. E sobre o uso do protetor solar. E aí veio muita dúvida em relação ao protetor solar, de questão de qual a ordem que a gente deve usar no dia a dia e o porquê usar ele mesmo quando a gente não tá vendo o sol. Sim. Né? Porque a gente acha assim, hoje o dia, tá por exemplo, hoje o nublado. dia não tá com um sol muito forte, tá nublado, mas o sol tá lá. Então, assim, estando de dia, tem o sol. Então, é interessante a gente pensar assim. Então, quando a gente fala assim, mas eu estou na sombra, a única sombra que a gente está fora do sol é dentro de casa ou no lugar fechado, mas mesmo assim a gente não pode fugir do protetor solar porque a gente tem as lâmpadas. Olha só. Né? Essas que a gente usa aqui, então, são danadas, né? E a nossa pele é muito sensível, né? Então, eu comecei a perceber que as pessoas tinham essa dúvida e que às vezes a gente não tem aquele costume de sair de casa e passar o protetor solar só quando vai pra praia, né? E na realidade não, é totalmente o contrário. Tendo qualquer botou o rosto do lado de fora, o corpo, a gente tem que passar o protetor solar. Sim. E aí entra a questão de como que a gente faz esse preparo antes. Isso, né? Principalmente no rosto, né? Principalmente. Porque a gente trabalha mais o rosto do que o resto do corpo. Isso. A grande verdade é essa. E o pessoal tem uma grande dúvida a respeito assim, eu vou passar um hidratante. Eu passo antes ou depois do filtro solar? Quando que a gente passa? Antes então, ou depois? Tudo quanto é substância que é de tratamento, se a gente vai passar um sérum, se a gente vai passar algum produto para olheira, a gente passa primeiro. Para que a pele ela possa absorver mais. Sim. Então, se você tem o costume de passar o hidratante aí, um hidratante anti-idade, qualquer tipo desse procedimento, sempre antes do protetor solar. Aí faz toda essa rotina de tratamento facial, o protetor solar e depois a maquiagem. E aí tem gente que pergunta, mas alguém quer passar protetor depois da maquiagem, né? Mas existe agora os protetores em líquidos, né? Em spray, né? Que muita gente acha que pode ser passado depois da maquiagem. Na realidade, a gente vai estar diminuindo a absorção do protetor solar e não vai estar fazendo tanto efeito. Sim. Você trouxe fotos também, né? Trouxe. Aí eu trouxe fotos para a gente ver de uma pesquisa que foi feita mostrando como é que o sol nos enxerga. Às vezes a gente olha para a nossa pele e acha que está tudo certo. E vai mostrar como que é realmente a nossa pele por baixo, né? Então tem 3 imagens aí, olha só. Uau! Foi feito com uma câmera que tem raio ultravioleta, né? E você vê que aparentemente a pele dela não tem tanta mancha assim, né? É uma pele viçosa, é uma pele que tem brilho. Às vezes a gente acha assim, o sol não tá me afetando. E aí são as manchas que tem por baixo. Nossa, e aí entra uma preocupação mais dermatológica, né? Do que essas manchas podem causar. Olha essa. Olha! Né? Aparentemente não tem tanta coisa. A gente leva susto, né? Com a gente mesmo. E é bacana a gente ver porque é um choque de realidade, né? Sem dúvida. Acho que tem mais uma também nesse mesmo estilo, olha só. Olha só. Principalmente quem tem as sardas acha que é uma coisa só. coisa E ela é meio ruivinha, né? Olha só. E acha que é uma coisa só superficial e não é, né? E aí na próxima imagem... Até na boca, né? A gente tem manchinha. E você vê na pálpebra também? Então é importante na hora de passar o protetor também passar nas pálpebras, porque a gente não passa, né, por uma preocupação. Sim. E aí tem mais uma imagem, essa daí a gente vê que o rosto dela tá todo preto. E ali é porque ela tá com protetor. Sim. Então é quando a gente passa o protetor solar, o sol na hora que reflete, essa parte que tá mais escura é a parte que não tá queimando. E aí a gente percebe a necessidade de passar o protetor de forma uniforme. Sim. Né? Aí tem mais uma, que criança quando passa, né, você vê que ela parece até que ela escreveu alguma coisa no rosto, né? E é isso principalmente nas crianças. A gente tem aquela brincadeira de vai pra praia, bota a mão e fica a marca da mão. Da gente perceber que isso tem uma importância de que realmente o protetor ele está protegendo. Sem né? dúvida. É mais uma conscientização. Né? Essa do spray, né? As pessoas às vezes usam spray. Os esportistas usam muito, né? Só que é assim...
A diferença é que na hora de passar, às vezes a gente não consegue passar de uma forma uniforme. Por isso que sempre os dermatologistas indicam passar o creme e passar assim 15 a 20 minutos antes de sair e até mesmo antes, se a gente for colocar, né, no corpo todo, antes de colocar a roupa para a gente não ter essa questão de estar encostando e tirando. Certo. E aí entra um ponto muito interessante que você já deve ter ouvido falar, o pessoal em casa também, a respeito do fator. Qual o fator eu devo usar? Isso, né? E um tempo atrás a gente ouvia muito assim, se você usar o fator 60 ou o fator 30, vai dar no mesmo. E na realidade, sim, eu fui pesquisar, né? Porque isso você mesmo tem que ver com um dermatologista. E a proteção, ela é igual, o que difere é o tempo. E é uma dica interessante, por exemplo, na pele clarinha, como a nossa, normalmente demora de 5 a 10 minutos para a gente começar a sentir a vermelhidão, que é o tempo quando está começando a ficar vermelho, porque o sol está agindo. Então, se você usar um fator de proteção 30, o sol vai demorar 30 vezes mais tempo para poder começar a agredir a sua pele. Então, a diferença ali da proteção solar, da fatoração, é o tempo que você tem que reaplicar. Entendi. Então, vamos lá, 10 minutinhos, numa fatoração 30, você vai ter que dali a 5 horas, se você não tiver muito suor, reaplicar. Uma fatoração 60, isso já vai dobrando. Então, a diferença é essa. Não é que vai fazer menos efeito ou mais efeito. Daí fica a dica aí para que a gente que usa maquiagem, não adianta querer passar de manhã antes da maquiagem e não repor. A gente vai ter que tirar a maquiagem no meio do dia. Então é melhor aí comprar um fator 100, pelo menos pro rosto. Um fator maior. É isso mesmo. E, de preferência, poder escolher bases ou produtos que tenham uma fatoração também de proteção solar. Não que só isso vá adiantar. Geralmente as bases vêm com proteção 15, né? Então é bem pouquinho. Na realidade é só assim, uma coisa, tô no meio do dia, não consegui repor, eu tenho a minha base que tem um pouquinho de fatoração. Mas a gente sempre lembrar que o objetivo principal da base ou do primer, ele é para o embelezamento, não é para proteção. Aquilo dali tá óbvio para agregar, mas não adianta a gente achar que só isso vai funcionar. Bom, fica aí então a informação, a dica da nonossa consultora de beleza, Flávia Daut. Muito obrigada mais uma vez. Telefone de contato, seu site. O telefone é 22 999 17 57 41 e todas essas informações, um pouquinho mais explicadinho, mais detalhado, vai estar no executivadabeleza.com.br. No seu blog. Exatamente. Não é isso? Obrigada, Flávia, mais uma Lu. vez. E você aí de casa, confira a receita de hoje. Pão trançado e recheado com provolone, tomate seco e bacon. Nossa, isso fica gostoso demais da conta. E viu como é fácil de fazer? Às vezes dar um pequeno formato faz toda a diferença. Entre lá no site atual.tv.br e também no nosso canal do YouTube. Coloque em prática, dá certo. O Atual fica por aqui. Amanhã a gente se encontra novamente aqui pelo SBT.